Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo passado nós falamos um pouquinho sobre o livro de Esdras e hoje nós vamos continuar falando sobre um dos temas centrais do livro de Esdras, a soberania de Deus. Como Deus controla a história, controla corações de poderosos, de autoridades para cumprir o seu plano. O objetivo de Deus vai ser cumprido. Deus traçou um plano? Vai acontecer. Como Ele faz? Ele faz de acordo com a sua vontade, com a sua soberania. Então ele usa pessoas, ele faz com que as coisas aconteçam. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Deus é soberano, nós sabemos disso. Deus controla a história, nós sabemos disso. Deus cumpre aquilo que Ele tem de determinado no seu coração. Nós sabemos disso. Muitas vezes Deus deixa as coisas acontecerem, a história acontecer de acordo com a sua vontade. Mas quando as coisas estão tentando fugir do controle, Deus traz de volta e Deus puxa para que o seu plano, o plano de Deus, se cumpra sobre a vida da humanidade, sobre toda a criação. Deus tem um plano. A gente já falou sobre isso lá nos vídeos iniciais do nosso Entenda a Bíblia. Nós falamos que Deus tem um plano. E Deus vai cumprir esse plano. O plano de Deus não mudou, Deus não muda por causa de circunstâncias ou porque as coisas não aconteceram de acordo com a sua vontade. Deus não muda nada, Deus não tem plano 2, Deus não tem plano B, Deus tem um plano e Ele vai cumprir esse plano. As coisas estão acontecendo para que o plano de Deus se cumpra e as coisas vão acontecer para que Jesus volte e reine sobre toda a terra, para que tudo seja estabelecido, para que novos céus e nova terra sejam feitos, sejam criados e para que haja eternidade para aqueles que são e pertencem ao povo de Deus. Deus vai fazer isso cumprir. E o livro de Esdras é um grande exemplo de tudo isso. Deus tinha planejado algo para o seu povo. Deus tinha planejado e colocado no coração de Abraão uma promessa de dar uma terra para aquele povo, e Deus deu a terra para aquele povo, e aquele povo viveu naquela terra por muitos anos. Mas aquele povo se tornou rebelde para com Deus. Deus precisava disciplinar o seu povo, como um bom pai disciplina os seus filhos. E Deus manda aquele povo para um cativeiro. Mas aquele cativeiro não seria eterno. Deus tinha que trazer de volta, porque o plano de Deus é fazer com que o povo vivesse naquela terra para que se cumprisse a plenitude de todas as coisas. Do plano maior é trazer Jesus. Jesus precisava vir a Jerusalém. Jesus precisava viver como um judeu, um bom judeu. Precisava se relacionar com o seu povo, precisava ser luz para o seu povo, precisava pregar o evangelho, primeiramente para os judeus e depois para todas as nações da terra. Então Jesus precisava vir. E para vir, o povo precisava estar naquela terra. Mas Deus tinha levado eles para o cativeiro. Deus vai cumprir o seu plano. Como fazê-lo? Já que o povo agora estava disperso por todo o império medo-persa. Como ele ia fazer isso? Como Deus ia trazer de volta o povo? E como ele ia fazer com que o povo voltasse se o centro da religião judaica já não existia mais, o templo? Deus precisava colocar no coração daquele povo que o templo precisava ser reconstruído. E a partir do templo reconstruído, o povo iria voltar. Mas a cidade também precisava ser reconstruída, precisava ter as suas muralhas, precisava ter a sua segurança para que o povo pudesse voltar a habitar naquela terra que estava desolada. Era um deserto. Animais viviam naquele lugar já depois de 70 anos. Mas Deus tinha o plano traçado. Deus coloca isso no coração de um homem, de um rei, de um imperador, aquele que dominava toda a região. E ele coloca isso no coração daquele homem no primeiro ano do seu reinado. E aquele homem baixa um decreto e libera o povo para voltar a Jerusalém e reconstruir um templo para um Deus eterno, que não era o Deus dele, mas Deus coloca no coração dele para que isso aconteça. E esse homem volta, Zorobabel, a gente já falou sobre isso no vídeo anterior. Ele volta junto com uma comitiva, junto com muitas pessoas e começam a reconstruir, mas aquilo dá problema, dá trabalho, há opressão de outros povos. Os inimigos do povo de Deus não deixam que aquilo aconteça de maneira efetiva e Deus depois coloca no coração de Esdras e Esdras vai lá para reconduzir o povo à reconstrução, de todas as coisas, depois vai colocar no coração de Neemias também para que a cidade seja reconstruída também. Então Deus vai traçando tudo isso, Deus vai usando pessoas importantes para que isso aconteça. Primeiro ele usa Ciro, depois no momento de dificuldade ele usa Dário, que lê o decreto de Ciro e também faz com que ele mande uma outra ordem dizendo não apenas mandar reconstruir o templo, mas como dar recursos do seu próprio tesouro para que isso aconteça. Então Deus vai fazendo as coisas da sua forma para que o plano dele se cumpra. E assim ele continua fazendo em toda a história da humanidade. Deus está fazendo hoje, Deus está cuidando de você, Deus é soberano sobre toda a história. Nós vemos problemas acontecendo em todos os lugares do mundo, nós vemos problemas e a gente traça problemas na política, problemas sociais, problemas em quase todas as nações, inclusive no nosso país. E nós pensamos assim, será que Deus
perdeu o controle. Não, Deus continua controlando. E a história está partindo, rumando para um seu fim. Nós vamos experimentar isso. Talvez não a nossa geração, talvez outras gerações, mas Deus está traçando o seu plano e tudo vai se cumprir de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, porque Deus é soberano e Ele não tem plano B. O plano dele de fazer novos céus e nova terra, como eram no princípio, vai acontecer. E isso vai acontecer porque Deus está no controle de todas as coisas e tudo é feito segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Então confie em Deus em todo o tempo. Coloque a sua vida nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas, daquele que tem o poder e naquele que move céus e terra para abençoar o seu povo, que move céus e terra para cumprir o seu plano, o plano que ele determinou desde antes da criação do mundo. Deus nos abençoe, espero ter te abençoado com esse vídeo e até o próximo vídeo. Não perca!